Olá, queridos, a graça e a paz, boa noite. É uma alegria muito grande contar com a tua atenção, a tua participação e a tua dedicação nas aulas. Eu já gostaria de declarar na tua vida que Deus tem grandes coisas, porque a Bíblia diz que Deus faz grandes coisas nas vidas daquelas pessoas que o seguem, que obedecem e que amam a sua palavra, que amam a Bíblia. Amém? Eu gostaria de começar esta aula com uma oração. Então, feche os seus olhos e abra o seu coração. Pai, eu te agradeço por mais um dia onde nós estamos reunidos como uma família, como a tua família. E nós te pedimos que a tua mão protetora esteja sobre a vida de todas as pessoas, em todos os lares, que teu Santo Espírito invada cada lar nessa noite, levando o teu amor, levando a tua paz, a tua tranquilidade, a tua cura e a tua prosperidade. Nos revele, ó Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite através deste estudo. Eu já declaro que será uma noite de milagres na vida de muitas pessoas para a tua honra, Jesus, para a tua glória. É em teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, queridos. Vamos começar com a aula de hoje, livro de Deuteronômio, o quinto livro do Pentateuco, o último escrito por Moisés. Preste atenção, porque tem ensinamentos importantes para as nossas vidas. Amém? Vamos lá, pessoal, vamos se aprofundar agora no livro de Deuteronômio. Na minha opinião, um livro maravilhoso. Ele marcou muito a minha vida quando eu estudei esse livro pela primeira vez. Ele continua marcando. E por que ele marca? Qual que é o objetivo deste livro? Pois bem, agora o povo estava preparado, eles estavam firmes, prontos para conquistarem a terra prometida, conquistarem Canaã. E o que Moisés estava fazendo aqui? Moisés estava recapitulando todos os ensinamentos que Deus tinha passado para o povo. Então, lembre-se, nós vimos em Êxodo, em Levítico e em Números, Deus compartilhando, Deus ensinando diversas leis para o seu povo através da vida de Moisés. E agora, neste exato momento, em Deuteronômio, Deus, através de Moisés, estava recapitulando todas essas leis e preparando o seu povo para conquistar a terra prometida. Então, já fique aqui um aprendizado. Deus tem a terra prometida para a tua vida, mas para conquistar aquilo que Deus tem para você é necessário estar firmado nos ensinamentos de Deus. Amém? A eloquência deste livro, a beleza de detalhes é maravilhoso, é algo espetacular. Então, eu aconselho a você a ler, a estudar este livro, porque a sua vida, a sua fé será edificada. Quem que é o autor deste livro? O autor é Moisés. Ele foi escrito ali em torno de 1405 anos antes de Cristo. A palavra Deuteronômio, numa versão mais atualizada, vamos dizer assim, significa a repetição da lei, e é isso que se trata deste livro. A palavra deste livro é obediência. Veja que até os 5 livros do Pentateuco trata muito sobre obediência. E o resumo do livro é como se fosse uma jornada, uma viagem ali de Moisés recapitulando com o povo, desde a época que eles saíram de Êxodo, passaram para o deserto e estavam ali às margens do Rio Jordão para conquistarem a terra prometida. E agora eu estou colocando na sua tela aqui um gráfico com um contexto histórico parecido com aquilo que eu coloquei na aula passada. Então você está vendo ali no quadradinho amarelo onde eles estavam, o período do contexto histórico antes de entrarem, onde aconteceu ali exatamente tudo isso que nós vamos aprender na aula de hoje no contexto histórico. Também estou colocando no gráfico, na tua tela agora,
o contexto geográfico. Olha que interessante, pessoal, esta imagem. Aqui fica muito claro, né, nós olhando ali a região, olhando o mapa onde aconteceu o Êxodo, onde aconteceu o Levítico, Números e agora Deuteronômio. Veja ali aquele pontinho vermelho. Veja que no meio tem um riscozinho. Este aqui é o Rio Jordão. Então eles teriam que atravessar o Rio Jordão para conquistar a terra prometida. Então eles estavam ali acampados, recapitulando todos os ensinamentos. E por que Deus estava recapitulando todo o ensinamento, pessoal? Porque isso ia servir de base para eles desfrutarem o que Deus tinha para eles através das bênçãos de Canaã, tá bom? Então que isso fique fixo em nosso espírito, que a importância de nós termos as leis de Deus escrita em nosso coração para nós conquistarmos aquilo que Deus tem para nós. Então imagine que você estivesse agora conversando com um amigo, com uma amiga sua, com um parente, com seu pai, com a sua mãe, enfim, alguém que você gosta muito, e você estava relembrando o passado. Esta é a ideia do livro de Deuteronômio. E ali Moisés estava explicando para o povo de Deus como Deus tinha libertado o seu povo das garras de Faraó, como Deus tinha liderado o seu povo desde a travessia do mar até a peregrinação no deserto, como foi que Deus tinha dado as leis. Aqui no livro de Deuteronômio, Moisés ensina novamente os 10 mandamentos, o decálogo, como Deus tratou o seu povo no deserto, então todas aquelas maravilhas, também quando a mão do Senhor pesou sobre o povo por causa da desobediência, e como Moisés intercedeu a favor do povo perante a Deus. E o ponto-chave, né, da confissão da fé deste livro é o versículo que eu vou ler agora, está na tua tela, Deuteronômio 6:4. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é único. Então este aqui é o fundamento da confissão da fé de Israel, aqui que Deus estava falando para o seu povo. Só me tenha como o único Deus, porque eu sou o Criador de todas as coisas. E nós vemos um ensinamento muito parecido lá no livro de João 15:14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Então, esse ensinamento de obedecer a Deus, esse ensinamento de como ser um filho de Deus abençoado, permeia toda a Bíblia. Desde os primeiros dias, né, ali em Êxodo nós vemos isso, em Gênesis nós vemos isso, e até os tempos de Jesus, e isso continua até os tempos de hoje. Se você quer ser amigo de Deus, obedeça os mandamentos de Deus. E o livro de Deuteronômio, ele é um livro muito atual que deve ser aplicado em nossas vidas nos dias de hoje. E eu vou dar um exemplo disso. Dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, 17 destacaram passagens de Deuteronômio. Você lembra quando nós estudamos a tentação de Jesus no deserto, quando Jesus combateu o mal, quando ele combateu o diabo? Jesus combateu através de palavras e de citações que estão no livro de Deuteronômio. Eu estou colocando aqui na tua tela, em Mateus 4:4, na tentação de Jesus, a primeira resposta que Jesus deu para Satanás foi Deuteronômio 8:3. A terceira resposta de Jesus para Satanás, que nós vemos em Mateus 4:10, está escrito ali em Deuteronômio 6:13. E também Jesus Cristo, ele é reconhecido como o profeta que Moisés destacou neste livro, em Deuteronômio 18:15, com relação a João 6:14. Então esse livro é um livro muito atual que deve ser estudado para nós conquistarmos as bênçãos de Deus. No final da aula de hoje, eu trarei uma mensagem, um ensinamento sobre isso. Este livro, ele explica, tem um capítulo dedicado a isso, a como ter as bênçãos de Deus e como sofrer as maldições de Deus. Então, vamos juntos
até o final desta aula para nós aprendermos como cada um deve fazer, ter as atitudes certas para conquistar a terra prometida. Eu já declaro na sua vida que Deus tem Canaã para você. E o que significa Canaã? Cada vez que eu dizer que Deus tem Canaã para a sua vida, Deus tem bênçãos para a sua vida. Mas para isso nós temos que obedecer a Deus. Amém? Vou colocar na tua tela agora duas imagens também para facilitar o entendimento deste livro, facilitar o ensino. O primeiro deles seria o esboço desse livro, onde Moisés destaca, vamos dizer assim, 3 exortações. Dá uma olhada na sua tela. Então, quais foram as exortações de Moisés? A primeira é como se ele estivesse falando, recorda, povo de Deus. Isso vai do capítulo 1 ao capítulo 4, que trata, em resumo, das jornadas de Israel desde a saída do Egito. A segunda exortação é como se Moisés estivesse falando, obedeça, obedeça, povo de Deus. Isso vai desde o capítulo 5 até o capítulo 26, que é o resumo e repetição de todas as leis que foram dadas em Êxodo, Levítico e Números. E, por final, cuidado. Né? Aqui Moisés ensina o povo, né, que tem que ter cuidado para não fazer algumas práticas que não agradam a Deus. Então traz ali, desde o capítulo 25, do capítulo 27 ao 34, algumas profecias do futuro de Israel. E neste livro, curiosidade, ele também contém algumas coisas interessantes. A predição de um profeta semelhante a Moisés. Você encontra isso em 18, 15 a 19. 2. O que Cristo chamou de um grande mandamento. Nós já citamos esse versículo na aula, que está em Deuteronômio 6,4, e também, já recapitulando só, mas pontos importantes, as palavras que Cristo usou contra Satanás, contra o tentador, estão aqui no livro de Deuteronômio. E agora eu estou colocando na tua tela, capítulo a capítulo, os títulos de cada capítulo dos 34 capítulos do livro de Deuteronômio, com destaque para o capítulo 6, que é a obrigação para Israel, e o capítulo 28, as promessas e as ameaças. Esse capítulo 28, no final da aula de hoje, nós falaremos muito a respeito. E preste atenção nisso que eu vou te falar agora nesse momento, que tem tudo a ver com o objetivo deste livro. Então, recapitulando, o objetivo desse livro é preparar o povo de Deus para viver na Terra Prometida, para viver em Canaã. Mas congele isso um pouco na sua mente e vamos aqui vou passar uma história para contextualizar melhor o que Deus estava querendo dizer para o seu povo. Naquela época, era muito comum as guerras e um rei lutar contra outro rei. Então chegava um rei com seu exército, ele conquistava a terra, ele destruía o exército dos seus opositores, e este novo rei, ele estabelecia algumas regras para o povo conquistado. Por exemplo, né, que conjecturando, ele falava, eu sou o novo rei agora, eu derrotei o exército do seu antigo rei, e agora estas são as novas regras. Então você vai ter que seguir essas regras. Caso você se oponha, você sofrerá as consequências. Veja que nessa historinha que eu contei, nós vemos a opressão, a conquista de um rei em cima de um determinado povo, e este rei que conquistou oprimindo o povo conquistado e estabelecendo novas regras através de tortura, através de opressão. Só que o livro de Deuteronômio é o oposto disso. E por que é o oposto disso? Porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Sim, aquele mesmo Deus que deu o seu Filho para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. É este mesmo Deus aqui de Deuteronômio. E o que Deus estava dizendo através deste livro? Ele estava dizendo o seguinte: ei, meu povo, povo de Israel, fui eu que te tirei da escravidão no Egito,
fui eu que te guiei pelo deserto, fui eu que fiz aqueles milagres e maravilhas, fui eu que abri o mar, fui eu que fiz água sair da rocha, fui eu que estava ali através de uma nuvem te guiando no deserto, e sou eu que vou continuar te abençoando através das minhas promessas. Deus estava falando, eu vou continuar te abençoando e cumprindo as minhas promessas. E como se Deus estava falando em Deuteronômio, está aqui para você o meu tratado de amor pela tua vida, o meu tratado que vai ser a nossa aliança, o nosso compromisso. E esse é o Deus maravilhoso que nós estamos escutando, que ele é muito diferente de outros reis. Deus não oprime o seu povo. O que Deus tem para mim, Deus tem para você é uma vida abençoada. Sim, debaixo de um tratado, mas esse tratado não é um tratado de opressão, é um tratado de amor. Nunca se esqueça disso, e esse é um ensinamento importante. Se você acredita nesse tratado de amor que está relatado no livro de Deuteronômio, coloque um amém aqui no chat, dê um glória e que uma chama de alegria se acenda hoje no seu coração, porque Deus ama muito a minha vida e principalmente a sua vida. Isso que nós acabamos de ver, de escutar, de aprender, é um ponto importante, mais dois pontos importantes de ensinamento deste livro que eu queria trazer para a aula de hoje. O primeiro é que o livro de Deuteronômio mostra a soberania de Deus sem precedente. Essa soberania está acima das outras coisas, e eu me explico. Deus está acima dos outros deuses das nações, de outras nações. Nós vemos isso nos versículos 4, 35, no 6, 4 e no 33, 26. Deus deixa muito claro que ele é soberano sobre todos os outros deuses. E outro ponto muito importante, novamente nós vemos aqui neste livro, sobre Deus está exigindo do seu povo uma resposta. Deus odeia idolatria. Deus odeia que o seu povo adore outros deuses. E isso era tão presente na vida do povo de Israel que a Bíblia diz que eles eram pecadores nas suas entranhas. O que quer dizer com isso? É que a adoração, o seu povo adorava tanto outros deuses que estava enraizado dentro deles. Então, Deus chama o seu povo de rebeldes, Deus chama eles de incrédulos, Deus chama eles de dura cerviz. E esses problemas eram problemas profundos que não poderiam ser corrigidos por um chamado externo à obediência por pura obrigação. Ou seja, né, Deus não está falando, vocês não podem ter outros deuses diante de mim, e só por causa disso o povo deixaria de ter outros deuses. Não, não era isso que Deus queria. Deus queria que este amor, esta reverência ao único Deus, ao Deus Criador, viesse de dentro. O que Deus estava querendo aqui, pessoal, é o amor sincero. E o amor sincero, ele tem que vir de dentro. Não tem que ser através de atos de religiosidades. Deus, ele não gosta desses atos de religiosidade. Deus espera de nós um amor sincero. E o amor sincero a Deus é a única resposta que nós podemos dar para este Deus que nós vimos que fez milagres e maravilhas e continua fazendo milagres e maravilhas até hoje. Amém, queridos? E pessoal, tem um louvor que eu gostaria de compartilhar com vocês, que traz muito este conceito de nós lembrarmos de Deus, principalmente nos momentos difíceis. E porque é o conteúdo, né? É a mensagem principal do livro de Deuteronômio, ali onde Moisés estava lembrando o povo de Deus de tudo aquilo que Deus tinha feito por eles desde que eles saíram do Egito,
durante toda a peregrinação no deserto. Vamos escutar um pedacinho deste louvor maravilhoso. Se você quiser depois escutar esse louvor, até mesmo antes do seu momento de oração, aqui na descrição deste vídeo terá o link, terá todas as informações, mas este louvor, o título desse louvor é A Paz é uma Promessa. E o autor, ele fala muito sobre me lembrarei de quem que é o nosso Deus. Vamos juntos assistir esse louvor e louvar a Deus um pouquinho, amém? Veja que linda essa letra. Quando o mar tenta me encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei, que a paz é uma promessa e você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei, me lembrarei. Amém, queridos? Se lembre que Deus ama a sua vida, porque esta é a principal mensagem deste livro. E agora eu gostaria, nesse espírito de nós nos lembrarmos do amor de Deus que Ele tem pela tua vida, pela tua família, eu gostaria agora de compartilhar um dos principais ensinamentos que nós temos que aplicar nos dias de hoje, sobre as bênçãos de Deus, que está em Deuteronômio 28:1. E neste capítulo fica muito claro o que Deus espera de nós para Ele nos abençoarmos. Eu vou ler alguns versículos, mas de forma literal. Ficará muito claro para você o que Deus espera de mim e de você e o que Ele espera fazer em nossas vidas. Vamos lá. Deuteronômio 28, primeiro versículo. Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações. O que estava falando aqui, como nós aplicamos isso nos dias de hoje? Se nós obedecermos o que está na Bíblia, Deus vai nos abençoar. Versículo 2: se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Suas cidades e seus campos serão abençoados. Seus filhos e suas colheitas serão abençoados. As crias de seu gado e de seus rebanhos serão abençoados. Seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados. A todo lugar que forem e em tudo o que fizerem serão abençoados. O Senhor derrotará seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra vocês de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. Veja aqui, pessoal. O Senhor lhes garantirá a bênção em tudo o que fizerem e encherá seus celeiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que Ele lhes dá, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem em seus caminhos. O Senhor os constituirá como seu povo santo,
conforme prometeu sobre juramento. Uau, pessoal! Uau, isso é motivo de alegria. Deus está falando aqui de uma forma simples. Me obedeça. Obedeça a meus mandamentos. Porque se você for obediente, eu vou te abençoar. E aqui as bênçãos são de prosperidade financeira, são bênçãos geracionais, porque Deus, por causa da minha obediência, da sua obediência, Ele vai abençoar as gerações. Aqui está falando de bênção de paz. Pessoal, o nosso Deus é um Deus maravilhoso e Ele está esperando o nosso trato com Ele, o nosso firmar deste trato com Ele para Ele nos abençoar, que a gente consiga colocar isto em prática, porque aqui nós aprendemos de forma literal que nós temos um Deus que quer derramar as bênçãos dele sobre os seus filhos e ele espera simplesmente a obediência dos seus filhos. Amém? Se você quer ser abençoado com isso, faça um compromisso. Coloque agora no chat do YouTube: Senhor, eu vou te obedecer, e seja abençoado pela mão protetora e abençoadora dele. Amém? E a segunda parte deste mesmo capítulo trata de maldição. Eu não vou aprofundar muito aqui para não deixar ninguém triste, mas nós temos que saber que o Deus é um Deus de justiça e a mão dele também pesa na vida daquelas pessoas que não o obedecem. Então, neste capítulo, ele trata de bênção e também trata de maldição. E nós vemos isso a partir do verso 14. Olha só a orientação de Deus para seu povo. Não se desviem, por menos que seja, de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou, e não sigam outros deuses, nem os adorem. Mas, se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor, seu Deus, e não cumprirem todos os mandamentos e decretos que hoje lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Olha aqui, que forte isso aqui, pessoal. Suas cidades e seus campos serão amaldiçoados. Seus cestos de frutos e suas tigelas de amassar pão serão amaldiçoados. Seus filhos e suas colheitas serão amaldiçoados. As crias de seu gado e de seus rebanhos serão amaldiçoados. A todo lugar que forem e em tudo que fizerem serão amaldiçoados. Veja agora esta parte aqui. O próprio Senhor enviará maldições, confusão e frustração em tudo que fizerem, até que, por fim, vocês sejam completamente destruídos por terem praticado o mal e me abandonado. Pessoal, é duro isso, mas é um fato. Isso acontece até os dias de hoje. Mas cabe a nós, através do nosso livre-arbítrio, ficar com a boa parte de obedecer e ser abençoado, ou com a pior parte de não obedecer e receber essas maldições. Mas eu sei que eu estou falando aqui com pessoas tementes a Deus, pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas. Então, eu já declaro sobre a sua vida que a bênção do Senhor cairá sobre a sua vida se você o obedecer e colocar tudo isso em prática. Amém? E eu reforço, como lição de casa, leia, estude e principalmente medite neste capítulo, no capítulo 28 do livro de Deuteronômio, e veja o poder de Deus. E coloque isso em prática em todos os dias da sua vida. O povo da antiguidade, eles tinham um costume, eles têm um costume até hoje, o povo hebreu, né, os judeus, de lerem e recitarem em voz alta. Para que isso? Para entrar na cabeça, e não só isso, para ficar aqui, guardado e vivo dentro do coração. E eu te encorajo, eu te aconselho a você fazer isso com esse capítulo, porque você viverá coisas sobrenaturais de Deus na sua vida. Amém? E agora eu gostaria de terminar a aula de hoje com um
devocional, e um devocional sobre a vida de Moisés. Eu acho que você está lembrado da aula passada, quando eu disse que muitas pessoas, ou seja, a maioria das pessoas acima de 20 anos, elas não entraram na terra prometida porque elas desobedeceram a Deus. E aconteceu a mesma coisa com Moisés. Sim, com Moisés. Moisés também não entrou em Canaã. E talvez você esteja surpresa, porque Moisés, ele trabalhou tanto para isso acontecer. Nós vemos Moisés desde Êxodo, Levítico e Números, este homem escutando Deus e liderando o povo até a terra prometida. Então, se tinha um homem que tinha o direito, de entrar nessa terra, era Moisés, mas este homem não entrou. E nós aprenderemos agora o motivo porque ele não entrou na terra prometida, e vamos aprender com isso. Vamos aprender com a vida deste homem para colocarmos em prática nos dias de hoje. Amém? Então, recapitulando, Moisés, no livro de Deuteronômio, ele falece, e antes dele falecer, ele levantou Josué a pedido de Deus, claro, e Josué, a partir de agora, ele vai liderar o povo de Deus para entrar na terra prometida. Então, Moisés abençoa a vida de Josué, como se Moisés estivesse passando bastão para este homem liderar o povo para conquistar esta terra. E aí nós vemos em Deuteronômio 32, dos versos 48 a 52, Deus pedindo para Moisés subir no Monte Nebo para contemplar a terra prometida. Olha só, Deus falou, Moisés, vai lá, sobe no monte e dá uma olhada naquela terra maravilhosa que eu vou dar para os meus filhos, mas você não vai entrar. Mas talvez você esteja se perguntando, poxa Luiz, o que Moisés fez para que este peso caísse sobre ele? E aí você já deve saber a resposta. Ele desobedeceu a Deus. E essa desobediência, ela foi tão séria e tão grande que milhares de anos depois, quando foi escrito o Salmo, o salmista ali também falou desta desobediência no deserto. E qual que foi o contexto da história? O povo de Deus estava reclamando muito com Moisés, reclamando muito com Arão, seu irmão, que eles estavam com sede, Moisés e Arão, eles estavam sofrendo uma pressão muito grande. Moisés e Arão, eles foram falar com Deus e Deus ordenou uma coisa para Moisés. O que Deus ordenou para Moisés? Deus falou, Moisés, vá naquela rocha ali e fale com aquela rocha, porque daquela rocha sairá água. Mas Moisés, ele estava tão furioso, ele estava tão pressionado, tão tenso, que ao invés de ele falar com a rocha, Moisés, ele pegou a vara dele, levantou, gritou e feriu a rocha, bateu na rocha 2 vezes. Deus fez um milagre. A água saiu. Mas por causa disso, porque Moisés, ao invés de falar com a rocha, ele feriu a rocha, Deus derramou esse castigo na vida dele de ele não entrar na terra prometida. E nós vemos isso como a consequência disso em Números 20, de 12 a 13. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar a minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Por isso aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor e ali ele mostrou sua santidade entre eles. Luiz, só isso? Só porque Moisés não obedeceu a Deus, ao invés de falar, ele feriu a rocha 2 vezes, era motivo para ele não entrar, um homem que atuou tanto nesta jornada. E o contexto aqui de desobediência, pessoal, é muito maior do que isso, porque neste momento, quando ele não obedece, ele
não estava levando a glória para Deus, porque Moisés ele teve uma atitude, essa atitude agressiva de Moisés estava trazendo a glória para ele e não a glória para Deus. E outro ponto, Moisés não estava demonstrando que Deus era santo. Por causa de sua santidade, ele teria que ter obedecido. E isso impactou gerações. Mas o que me impressiona na vida de Moisés e principalmente em Deus, e aqui vem a parte linda da história, é que mesmo quando Deus avisou Moisés que ele não entraria na terra prometida, que ele tinha se esforçado tanto, Moisés nunca desistiu de Deus. Moisés não brigou com Deus. Moisés não reclamou com Deus. Moisés não virou as costas para Deus. Moisés não abriu mão de tudo porque ele não alcançaria aquilo que ele queria, que era a terra prometida. Veja o coração deste homem. Mesmo Deus dizendo não para ele, Moisés continuou trabalhando para Deus. Moisés continuou adorando a Deus. Moisés continuou louvando a Deus. Tem um determinado momento do livro de Deuteronômio que Moisés ele faz uma canção para Deus, mesmo ele não entrando na terra prometida. Este homem não parou de servir. E este tipo de atitude é uma atitude que nós temos que ter, porque muitas pessoas, infelizmente, quando elas não conquistam aquilo que elas imaginam que é o certo, elas se revoltam com Deus. Só que este homem não se revoltou com Deus. E a história continua. Só que a glória de Deus era tão grande, e a glória de Deus ela vem na vida dessas pessoas que não abrem mão de adorarem a Deus, de servirem a Deus, de obedecerem a Deus por causa das tribulações. Porque este homem aqui ele teve tribulação. Este homem aqui ele foi impedido de entrar naquele local que foi um dia prometido para ele. Mas a história continua. Depois de muito tempo, ali em Mateus 17, 2, 3, nós vemos na transfiguração do monte, Moisés, Jesus Cristo e Elias. Eles apareceram ali para alguns apóstolos. O que significa isso? Moisés talvez não entrou, ou seja, Moisés não entrou em Canaã, mas Moisés estava na glória, nos céus, junto com o Senhor. Que a gente possa aprender isso, que a gente possa focar mais nas coisas do alto, ao invés de nós focarmos nas coisas materiais, porque Canaã significa o material, Canaã significa a bênção aqui na terra, só que os olhos de Moisés era lá em cima. Aquilo que foi proibido para Moisés aqui, durante a sua vida aqui na terra, não o impediu de continuar servindo a Deus, obedecendo e adorando a Deus. Sabe, pessoal, todos nós somos falhos. Todos nós temos dias difíceis. E até mesmo muitas vezes nós ficamos chateados com Deus. Mas que a gente não faça isso. Vamos seguir o exemplo deste homem, de Moisés, que ele nunca virou as costas para Deus. Ele continuou trabalhando e prosseguindo. E sim, Moisés foi abençoado com Deus com algo maior na eternidade. E é isso que Deus tem para a sua vida. Então, você que está passando por alguma dificuldade, você que em algum momento da sua vida reclamou com Deus, refaça essa aliança, porque nós aprendemos aqui, se obedecer, mas tem que obedecer no detalhe. Nós aprendemos isso no capítulo 28 de Deuteronômio. Deus derramará bênçãos na sua vida. E se por algum motivo algo saiu do eixo, algo deu errado, porque o ser humano não é perfeito, eu não sou perfeito, eu posso falhar, mas se eu falhar, que eu continue perseguindo, continue perseverando e lembrando das maravilhas que Deus já fez em nossas vidas e tudo aquilo que Ele há de fazer aqui na terra e principalmente quando nós somos lá para o céu. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria agora de encerrar a aula de hoje com uma oração.
Então, feche os seus olhos e abra o seu coração. Pai, eu te agradeço e te louvo por mais um momento onde nós estamos juntos, te conhecendo mais através deste estudo. E eu te peço, meu Pai, eu te peço, Espírito Santo de Deus, coloque essas leis em nosso coração. Coloque esta obediência em nosso coração. Nós não queremos obedecer a Deus por obedecer. Nós queremos ter amor em obedecer a Deus. E desta forma, nós sabemos que Deus irá nos abençoar. Que este exemplo de Moisés nos sirva de lição para a gente sempre continuar, sempre perseverar, mesmo nos momentos de tribulação. Pai, eu lhe peço que a tua mão esteja sobre a vida de todas as pessoas agora, derramando bênção, derramando paz, derramando provisão e principalmente entendimento da importância da obediência. Que a tua mão esteja sobre a vida de todos, livrando do mal, curando de qualquer enfermidade, protegendo do coronavírus e dando sentido na vida de todos. É em nome de Jesus que eu oro e já agradeço. Amém. Amém, queridos. Até a próxima aula. Que Deus abençoe a vida de vocês. E uma semana de obediência só esperando as bênçãos do Senhor. Até a próxima aula. Tchau, tchau.